1 Coríntios 15, de 29 a 34. O texto bíblico, a palavra de Deus, fala assim: se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigo o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a compreender a sua palavra e que ela fortaleça, ela fortifique a nossa fé, a nossa conduta, o nosso modo correto de pensar. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos trabalhando na primeira carta de Paulo aos Coríntios já há vários meses e entramos no capítulo 15 há algumas semanas. E esse capítulo 15, é um capítulo que trata fala predominantemente da ressurreição de Cristo. Os primeiros 11 versículos desse capítulo apresentam o Evangelho como um todo, e depois, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo passa a focalizar a sua atenção, passa a voltar a sua atenção especificamente para um aspecto do Evangelho, um componente específico do Evangelho de extrema importância, e esse componente é a ressurreição. E ele fala isso, ele começa a trabalhar com isso e enfatizar bastante esse aspecto do Evangelho, que é a ressurreição, porque existiam pessoas em Corinto que estavam dizendo que não existia a ressurreição dos mortos. E o apóstolo Paulo começa então a aplicar a esse raciocínio uma série de consequências. Ele começa a mostrar as consequências oriundas do fato de não crermos na ressurreição dos mortos. Ele fala que se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, ele diz, os nossos pecados continuam sem solução. Se os nossos pecados continuam sem solução, nós estamos perdidos. Se os nossos pecados continuam sem solução, os que morreram em Cristo estão todos perdidos, estão todos no inferno, porque morreram em seus pecados. E ele vai desenvolvendo as consequências de não crermos numa doutrina crucial que compõe o Evangelho, como a doutrina da ressurreição dos mortos. E quando nós chegamos nos versículos 29 a 34, o apóstolo Paulo continua nesses versículos a mostrar as implicações. Ele passa a ensinar, passa a mostrar que se Cristo não ressuscitou, nenhuma prática cristã faz sentido. O cristianismo é uma religião, por assim dizer, uma religião que é muito mais, vai muito além de mera contemplação. Não é o cristianismo uma religião meramente contemplativa. O crente, a pessoa que crê em Cristo como seu Salvador, ele não passa a partir daí a viver nas nuvens, meditando sobre as grandes belezas e verdades religiosas, celestiais, que ele agora passou a conhecer. Ainda que a vida cristã tenha um lado assim,
Ainda que muitas pessoas, muitos cristãos de renome, tenham tido vidas marcadas pela contemplação, pela reflexão do sagrado, pela reflexão acerca de Deus, pela reflexão acerca do que é santo, pela reflexão acerca da esperança que nos aguarda no céu, ainda que seja assim, esses mesmos homens de Deus, esses mesmos cristãos, foram além disso. Não ficaram só na contemplação. Eles caminharam para algo mais, eles trabalharam. Eles fizeram algo, o que mostra que o cristianismo é uma religião prática. Ela trabalha, ela atua. O cristianismo se expressa em ações que nós vemos. O cristianismo se expressa em trabalhos que nós percebemos. O cristianismo se expressa na prática de ordenanças, em práticas cultuais. O cristianismo se expressa em esforços de evangelização, de divulgação da fé. O cristianismo se expressa na construção de um caráter reto, de um caráter cristão, de um caráter santo nas pessoas. O cristão, ele demonstra a sua fé cristã não só em refletir, em falar, em cantar. Ele reflete, ele demonstra a sua fé cristã também através de um modelo de vida, de uma forma de viver, de um estilo adotado, de uma ética específica que nós chamamos de ética cristã. De modo que o cristianismo tem suas práticas. O cristianismo não ensina que a religião que a salvação é pela prática dele. Mas o cristianismo fala que o homem salvo, ele realiza certas atividades. Atividades litúrgicas ele realiza. O cristão verdadeiro, ele vai à igreja. O cristão verdadeiro participa da ceia. O cristão verdadeiro quer ser batizado. O cristão verdadeiro quer cumprir as ordenanças de Jesus, quer ter comunhão com seus irmãos. O crente verdadeiro, ele expressa a sua fé através desses atos litúrgicos, desses atos cultuais. Também o cristianismo se expressa nesse esforço de querer anunciar a verdade aos outros, de falar para os outros acerca da salvação. O cristianismo não consegue, o cristão verdadeiro não consegue se calar. Quando ele vê uma oportunidade de apresentar a verdade a alguém, ele fala. Alguns mais timidamente, outros mais ousadamente, mas o cristão, ele tem essa postura, ele se vê diante de uma oportunidade, de uma oportunidade de falar daquilo que ele crê, ele fala aos seus familiares, ele fala aos seus amigos. Muitas vezes isso custa algo, muitas vezes o falar da sua fé gera oposição, gera zombaria, gera afastamento, mas ele mesmo assim ele faz isso. É a fé cristã em movimento, é a fé cristã se expressando. O cristianismo também se expressará em virtudes, em traços de caráter. A fé cristã produz na pessoa um caráter novo, um modo de viver diferente. E o apóstolo Paulo ensina, nesse texto que está diante de nós, que todas essas práticas, quer litúrgicas, quer evangelísticas, quer éticas ou morais, todas essas práticas, se nós não crermos na ressurreição, essas práticas não têm razão nenhuma de ser. Não há fundamento, não há base, não há motivo para que alguém pratique essas coisas se ele não crê na ressurreição de Cristo, se ele não crê na ressurreição dos mortos. Eu coloquei aqui uma mensagem central. A nossa tela está ainda mais clara com a pintura da igreja. Ela está ainda mais clara. Nós pretendemos escurecer aqui. Dentro de alguns dias queremos ter essas janelas de cima mais escurecidas, porque está muito difícil a leitura aqui. Então precisamos tomar providências depressa para isso, para que fique mais fácil a leitura da tela. A mensagem central é a seguinte: a negação da ressurreição anula as razões de qualquer prática cristã. Todas as práticas cristãs têm por base a ressurreição de Cristo. Se ele não ressuscitou, não há porquê o cristianismo se expressar, ou na igreja, ou no trabalho evangelístico, ou no caráter do crente. Não há razão nenhuma para isso. Se não há ressurreição, não há por que vivermos o cristianismo
que se baseia só nisso, na ressurreição. Nós vamos olhar hoje, esse texto mostra, esse texto apresenta 3 perdas que são oriundas da negação da ressurreição. Quando negamos a ressurreição, temos prejuízos. O apóstolo Paulo mostra esses prejuízos. Ele fala de 3 perdas. São perdas de razão, são perdas de fundamento, são perdas de base. E nós vamos ver cada uma delas. A primeira perda, vem aí agora, é a perda da razão para a prática do batismo. Para que eu vou me batizar se não há ressurreição? O versículo 29 indica isso, aponta para isso. Mas o versículo 29 aponta para isso de uma forma um pouco obscura. Se os irmãos olharem para o versículo 29, verão no versículo 29 um problema. O apóstolo Paulo fala de algo estranho, algo que nós não conhecemos, algo que alguns ramos do cristianismo passou a praticar no 2º século apenas do cristianismo, e o apóstolo Paulo menciona algo parecido aqui que nós não sabemos ao certo o que é. Vejam o que ele diz no versículo 29. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? O que significa isso? Batizar-se pelos mortos. Isso aqui é chamado de batismo vicário. Batismo vicário significando, então, um batismo que tem por propósito beneficiar os mortos. Quem pratica o batismo vicário hoje são os mórmons. Os mórmons são ensinadores, mestres, ensinam isso, realizam esses batismos em seus templos. Os mórmons têm todo um sistema relacionado com a busca, o descobrimento de antepassados, de ancestrais, e é um sistema extremamente amplo e complexo. Se você quiser descobrir seus antepassados, os mórmons têm registros que vão até séculos e séculos atrás, porque eles creem que você pode se batizar em prol de um antepassado seu. Eles têm um grande arquivo de proporções mundiais, algo extraordinário, e um arquivo com o qual eles trabalham e desenvolvem já há várias décadas, já há vários anos. E o objetivo é esse: descobrir o seu ancestral, a fim de que você possa se batizar em benefício dele. É o batismo em benefício, em prol dos mortos. E fazem isso, é a única seita atual que faz isso, baseado nesse texto. O que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? E esse texto aqui é o único texto na Bíblia que fala disso. Não existe nenhum outro texto na Bíblia que menciona esse problema, que menciona essa prática, o batismo pelos mortos. Qual tem sido então o entendimento da igreja ortodoxa, da igreja cristã acerca desse versículo? Na verdade, dezenas de intérpretes têm tentado oferecer explicações. Há mais de 30 explicações sobre esse versículo aqui. Por quê? Isso prova o quê? Quando nós vemos tantas explicações sobre um versículo, isso prova o quê? Que ninguém sabe nada. Que a coisa realmente é feia, que nós estamos diante de um terrível mistério. Principalmente porque nós não vemos indícios históricos dessa prática nos dias do apóstolo Paulo, por parte de nenhum grupo, muito menos por parte da igreja cristã. Como eu já mencionei, dizem os historiadores que o batismo vicário
só aparece na história da igreja cristã, em algumas facções da igreja cristã, sectárias da igreja cristã, a partir do segundo século da era cristã, ou seja, 100 anos depois que o apóstolo Paulo morreu. Então, o que está aqui diante de nós? Existem, basicamente, várias explicações, mas explicações que são curiosas e que são aceitáveis, ou que pelo menos são razoáveis, é que o apóstolo Paulo está fazendo alusão aqui a uma prática dos seus opositores. Os irmãos sabem que em Corinto estavam ensinando mentiras acerca da ressurreição. Paulo escreve o capítulo 15 de 1 aos Coríntios para se insurgir contra essas mentiras. E pode ser que, entre as mentiras ensinadas pelos opositores do apóstolo Paulo, havia o ensino do batismo em prol dos mortos. Então o apóstolo Paulo faz o quê? Se isso estiver certo, o que ele faz? Ele escreve esses versículos para criticar, para condenar os seus oponentes, dizendo: que sentido há nisso que vocês fazem? Vocês ensinam que não há ressurreição, mas ao mesmo tempo batizam em prol dos mortos. O que vocês ensinam e o que vocês fazem não tem harmonia. O que vocês estão ensinando e o que vocês estão fazendo é algo totalmente desconexo, totalmente contraditório. Vocês dizem: não há ressurreição, e batizam em prol dos mortos. Para quê? Que benefício eles podem oferir disso se a vida acaba aqui? Pode ser que essa seja uma explicação correta acerca desse versículo aqui. Paulo se referindo aos seus oponentes. Mas o problema com isso, um dos problemas que eu já mencionei, é que não temos indícios dessa prática no primeiro século. O segundo problema é que Paulo não desenvolve mais isso. Um problema como esse, nós esperaríamos que o apóstolo Paulo, em sua carta, desenvolvesse mais a sua crítica, falasse mais contra isso. Mas ele só menciona e não desenvolve mais nada, o que deixa esse argumento um pouco enfraquecido. Uma outra possibilidade, também razoável, eu pessoalmente não prefiro essa primeira, mas uma outra possibilidade que também é razoável é relacionada ao recebimento de novos membros na igreja. Há quem diga que o apóstolo Paulo tem em mente aqui a substituição de crentes mortos por crentes novos que estão chegando na igreja. Então, os crentes morreram, esses crentes que morreram deixaram ali o seu espaço vazio na igreja, eles deixaram ali os seus cargos, as suas funções, o seu próprio espaço dentro da igreja como membros ficou vago, porque eles morreram, e os crentes novos são esses que são batizados e ocupam o lugar dos mortos. Então este seria o batismo pelos mortos, o batismo em lugar dos mortos. É um batismo que coloca novos crentes no lugar outrora ocupado por crentes que agora morreram. Eu pessoalmente acho que essa interpretação é uma interpretação muito forçada. Eu não fico à vontade com essa interpretação, eu prefiro a primeira. Seja como for, o fato é que há no batismo um apelo para a ressurreição. Seja o batismo herético, que nós vemos nos mórmons, seja o batismo cristão, conforme nós o entendemos, existe no batismo, na prática do batismo, existe implícito nesse ritual, nessa ordenança, existe implícito o ensino sobre a ressurreição. A própria forma do batismo que nós, especialmente, adotamos, é uma forma de batismo que aponta para o fato da ressurreição. Que sentido há em batizar e dizer: você foi mergulhado na água e morreu para a velha vida,
E você agora ressuscitou para uma vida nova. Você agora tem uma nova vida em Cristo. De que adianta, que sentido há em apontar para essa realidade da ressurreição? Uma ressurreição espiritual agora presente ali, simbolizada ali do batismo, mas que terá uma expressão completa no futuro com a ressurreição do corpo. Que sentido há em anunciar isso através do rito, se a ressurreição não existe? Se não há ressurreição, por que batizaremos? Por que diremos, olha, essa pessoa morreu, mas ressuscitou e viverá para sempre? Que sentido haverá nisso, se a ressurreição não existe? Quando nós rejeitamos uma doutrina bíblica, quando nós rejeitamos um ensino bíblico, uma série de outros ensinamentos se comprometem, se perdem. Nós não temos razão nenhuma para batizar mais ninguém, se não há ressurreição de mortos. Porque no próprio batismo está implícita a mensagem da ressurreição. O Celso mencionou para mim, na quarta-feira passada, ele conheceu uma senhora de uma igreja, acredito que seja uma seita, não sei, não tenho informações sobre o nome dessa igreja, dessa seita, mas ele conversando com uma senhora em Guarulhos, que ele conheceu no ponto de ônibus ali, enquanto aguardava o ônibus, essa senhora disse para ele que na igreja dela não havia batismo. A igreja rejeitava o batismo. E também não havia ceia. Não havia nada, nem batismo nem ceia. Não havia batismo, sabe-se lá por que razões, não sei. E não havia ceia porque Jesus celebrou a última ceia antes da ressurreição. Antes da morte. Até onde eu sei, Jesus celebrou ali a primeira ceia. Mas eles ensinam que aquela foi a última. Ele instituiu e já acabou lá mesmo. Ele já começou e já terminou lá mesmo. Então não pode mais celebrar a ceia nunca mais. Vejam bem, esses ensinamentos, esses comprometimentos relacionados às ordenanças são oriundos de outras coisas. Com certeza, se estudarmos essa seita, se nos aproximarmos dos ensinos básicos desta seita, com certeza encontraremos coisas muito piores. Essa negação das ordenanças de Jesus, esse abandono das ordenanças de Jesus, são resultados de negações de doutrinas fundamentais, de ensinos básicos, de verdades básicas, basilares. E isso gera o abandono da prática cultual, da prática litúrgica cristã. Nós dissemos que a negação da ressurreição anula as razões para qualquer prática cristã. Qualquer uma. Se você nega a ressurreição, não há por que batizar ninguém, não há por que celebrar a ceia, não há por que realizar culto algum. Nós dizemos na ceia que quando nós celebramos a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, na ceia do Senhor também está implícita uma mensagem de ressurreição. Ora, se não há ressurreição, para que eu vou celebrar a ceia? Anunciar o que nesta ceia? De modo que o apóstolo Paulo caminha nessa direção dizendo, olha, o cristianismo na sua forma exterior, o cristianismo em suas expressões externas, não pode existir se você negar a ressurreição de Cristo. Mas há uma outra perda. Nós vimos aí a perda da razão para a prática do batismo, no versículo 29. Mas temos também a perda da razão para se expor à morte por Cristo. Se os mortos não ressuscitam, nós temos que nos esforçar para viver o máximo possível. Porque é só aqui. Aproveite enquanto pode. Aproveite o máximo possível. Porque a vida é só essa. Não há outra. Não há uma vida futura. Não há uma ressurreição futura. E se não há uma vida futura, uma ressurreição futura, para que eu vou perder meu tempo arriscando a minha vida?
Eu vou tentar por todos os modos prolongar a minha vida mais e mais. Eu jamais vou colocar a minha vida em risco, muito menos por Cristo. Porque isso teria utilidade nenhuma. Não há razão nenhuma para isso. Perde a razão. Para que eu vou arriscar a minha vida se eu não vou poder readquiri-la? Se eu perdê-la, tudo chegará ao fim. Qual a razão de ser para o esforço cristão, para o trabalho cristão? Vejam o versículo 30 até o 32. Também nós, diz o apóstolo Paulo, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte. Veja, o apóstolo Paulo fala que a base do seu esforço, que a razão pela qual ele trabalha ardentemente é uma só. Ele espera um dia se levantar dentre os mortos. Ele espera um dia receber uma recompensa na vida futura. Ele diz, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos parar de nos arriscar, vamos parar de sofrer pelo Evangelho e vamos aproveitar a vida da melhor forma. O apóstolo Paulo mostra aqui que quando eu rejeito a ressurreição dos mortos, eu caio num existencialismo. O que é o existencialismo? O existencialismo é o modelo de vida adotado pelo incrédulo. O mundo moderno é um mundo existencialista. E esse mundo ensina o quê? Ensina que você deve aproveitar o momento. Você deve aproveitar o momento aqui e agora, porque não há uma vida depois. O que você tem, tudo que você tem, está aqui, nesse instante. E a vida faz sentido na medida em que você aproveita cada instante. É isso que dá sentido à vida. O fato de você amar, o fato de você ser feliz, o fato de você fazer conquistas nesta vida, o fato de você realizar sonhos nesta vida, é isso que dá sentido à vida. Esse é o existencialismo. Você não tem um sentido, uma razão para viver além desta vida. Não, está só aqui. O existencialismo atual é um existencialismo hedonista. O que é o hedonismo? É uma busca de prazer. Eu encontro sentido na vida na medida em que eu realizo os meus desejos pessoais. Desejos sexuais, os desejos naturais do corpo, de comida e de bebida, de satisfazer sempre isso. O homem moderno é assim, ele é um existencialista hedonista. Ele vive para o momento e vive para o prazer. O homem moderno não suporta a ideia de sofrer em alguma medida, de abrir mão de algum prazer. Não, a vida dele é só para isso. A vida dele é para desfrutar o agora e do prazer. É isso. Há muitos crentes que são assim. Há muitos crentes aqui na nossa igreja, aqui dentro, aqui nesse auditório. Há muitos crentes que são assim. A busca deles, o desejo deles é pelo que nós chamamos de, os jovens chamam de uma curtição. Curtição, é isso, né? É a curtição. Eu tenho que aproveitar a vida. Eu tenho que curtir a minha juventude. Eu tenho que aproveitar enquanto eu tenho saúde, enquanto eu sou jovem, enquanto eu sou bonito, enquanto eu sou bonita, enquanto há vigor, a vida em mim. Eu tenho que aproveitar. E nessa mentalidade, nessa visão de que eu tenho que aproveitar, não há nenhum limite para isso. É um estilo de vida, é uma filosofia de vida, é um modelo de vida. Eu vou em busca disso porque eu acredito que é isso que vai me fazer feliz. É isso que me faz feliz. Como eu poderei ser feliz se eu não tiver essas coisas? Se eu não curtir a vida, se eu não realizar as coisas que eu desejo,
se eu não tiver as coisas que eu quero ter, se eu não desfrutar dos prazeres que o meu corpo, que é o meu coração deseja, eu jamais poderei ser feliz assim. Outro dia eu vi uma reportagem, uma jovenzinha sendo entrevistada, e ela estava muito triste, ela era uma jovenzinha gordinha. Ela estava triste, arrasada. E ela disse assim, olha, é impossível que uma pessoa gorda seja feliz, ela disse. E a repórter perguntou, por que você acha que um gordo não pode ser feliz? Ela disse o seguinte, porque como uma pessoa gorda vai poder desfrutar, vai poder viver a sua sensualidade? É impossível. Como ela poderá curtir a sua sensualidade se ela é gorda? O que essa menina fez? Ela anexou felicidade à sensualidade. É impossível que alguém não desfrute de sensualidade e seja feliz. Para ela, a felicidade é isso, é ser sensual. É ter uma vida marcada por isso, por sensualidade. Se eu não tenho isso, eu não sou feliz. Qual é o nome disso? É esse existencialismo hedonista que marca a mentalidade do homem moderno, principalmente da juventude moderna. O jovem moderno não pode ouvir não. Não pode ouvir não, absolutamente. Eu tenho que aproveitar o momento. Eu tenho que desfrutar agora do prazer, da vida, do que o mundo oferece. É o existencialismo hedonista presente na mente das pessoas. E por que isso? Por que isso é assim? Porque não há na mentalidade de muitos jovens crentes, e eu estou falando de jovens aqui porque é a idade que isso mais aparece, mas há adultos assim, muitos adultos assim, homens de várias idades, mulheres de várias idades, até idosos assim. Sei de pessoas idosas que são assim. Conheço pessoas idosas que são assim, existencialistas hedonistas, vivem nessa busca de satisfação contínua dos seus próprios instintos naturais, o tempo todo, porque creem que isso é felicidade. O apóstolo Paulo mostra que a base desse existencialismo hedonista, que a causa disso é o fato de não crer na ressurreição dos mortos. Quem não crê que viverá eternamente, quem não crê que há uma felicidade real nos aguardando no futuro, essa pessoa faz o quê? Come e bebe, ou seja, cai na farra, porque amanhã eu vou morrer. Comamos e bebamos. Amanhã morrer. Trabalhar na igreja? Você está louco. Mutirão? Você está louco. Evangelismo? Dar folheto? Ter cargo na igreja? Ir ao culto da manhã e da noite? Você está louco. Você está louco. Eu tenho que buscar o meu prazer. Você acha que eu vou perder o filme legal que tem na TV para ir na igreja? Você está louco. Você acha que eu vou perder o meu passeio com os meus colegas para ir na reunião de jovens? Você está louco. Você acha que eu vou deixar aquela minha turminha lá e as coisas que nós fazemos ali, que não dá para contar lá muito bem para todo mundo, para ir na igreja pintar parede? Você está louco. Por que essa mentalidade? O trabalho cristão não faz sentido. O esforço por Cristo perde a razão de ser. Quando eu não creio que os mortos ressuscitam. A vida é aqui, só aqui. Aproveitemos o máximo. Comamos e bebamos, porque vai acabar logo. Essa é a mentalidade do homem que não aceita no coração a doutrina da ressurreição. E há muitos crentes que são assim. E finalmente, além desse ponto 2, a perda da razão para se expor à morte por Cristo, o apóstolo Paulo vai ao extremo de se expor à morte por Cristo, existe também, para terminar, a perda da razão para o cultivo
das virtudes. Para que eu vou cultivar as virtudes cristãs se a vida acaba aqui? Veja o que diz o versículo 33, também o versículo 34. Veja o que diz. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Aqui o apóstolo Paulo menciona um poeta chamado Menandro. Esse poeta, Menandro, tinha esse ditado, era um ditado popular. As más conversações, aqui foi traduzido como companhias, né? As más conversações corrompem os bons costumes. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, quando vocês ouvem essas conversas dizendo que não há ressurreição, isso acaba corrompendo o seu modo de vida. Uma conversa que não edifica, uma conversa que ensina mentira, uma conversa que aponta, que cria em você uma crença falsa, fatalmente fará com que os seus bons costumes desapareçam. É uma regra, é uma norma. As pessoas funcionam assim. Eu tenho bons costumes, tenho bons hábitos, então me aproximo de pessoas que têm conversas ruins, que dizem coisas más, que dizem mentiras, que ensinam o mal, que são pessoas maldizentes, que são pessoas cujas palavras não edificam. O que acontece? O texto mostra com clareza: essas más conversações corrompem os costumes bons. Olhe para alguém na igreja que piorou. Olhe para alguém na igreja que era bom e agora não é mais. Veja o que aconteceu. É simples. Veja com quem ele está andando. Observe com quem ele tem ficado. E você verá a razão. As más conversações corrompem os bons costumes. Observe os que se desviaram da fé. Abandonaram as coisas de Deus, estão agora no mundo. Observe essas pessoas. E veja o que aconteceu. É simples. Se aproximaram dos incrédulos. Criaram laços com eles. Começaram a caminhar, a andar com eles, a tê-los como amigos íntimos. As más conversações corromperam os bons costumes. É assim que funciona. E o apóstolo Paulo diz: quando vocês começam a acreditar nessas más conversações, dizendo que não há ressurreição, os costumes bons de vocês desaparecem. Vocês não têm mais razões para cultivar as virtudes de vocês. Aquilo que foi dito anteriormente, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, isso afeta profundamente a sua vida moral, a sua vida ética. Essas conversas corrompem o caminhar de vocês, os costumes de vocês. Doutrinas falsas destruindo a sua conduta. E de modo que a base, as razões para estimularmos em nós as virtudes cristãs desaparecem. Não temos mais por que sermos santos e retos se cremos na mentira de que os mortos não ressuscitam. Tudo acaba aqui. O meu destino e o destino de um animal é o mesmo. Eu não tenho, portanto, por que ter um comportamento diferente do comportamento de um animal. O apóstolo Paulo diz no versículo 34: como justos recuperem o bom senso, ou seja, comecem a pensar direito novamente. E vejam a consequência de não pensar direito. Ele diz: como justos recuperem o bom senso e parem de pecar. Por que eles estavam pecando? Porque tinham perdido o bom senso. E como tinham perdido o bom senso? Através das más conversações. Começaram a pensar coisas erradas. Perderam o bom senso. Resultado: vida de pecado. Começaram a acreditar em mentiras, em conversas más, em doutrinas mentirosas. Perderam o bom senso. Resultado: uma vida cristã torta, suja,
cheia de pecado. O apóstolo Paulo fala: recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Está falando da igreja. Quando alguém diz, eu não creio na ressurreição, esse alguém mostra que não conhece a Deus. E ele fala, digo isso para a vergonha de vocês. Crentes entre vocês, que não conhecem a Deus, perderam o bom senso e vivem no pecado. Isso é uma vergonha para vocês. É uma vergonha para a igreja. Ter na igreja crentes que não têm bom senso, e por não terem bom senso, creem em mentiras. E por crerem em mentiras, vivem no pecado. E vivendo no pecado, mostram que não conhecem a Deus, envergonhando assim a igreja. Paulo está dizendo, olha, abandonem esse existencialismo hedonista. Recuperem o bom senso. Abandonem essa ideia de que não há ressurreição, comamos e bebamos e amanhã morreremos. Abandonem isso, parem de pecar. Porque vocês revelam com isso que não conhecem a Deus. E isso é vergonhoso para a igreja. Quando nós rejeitamos a ressurreição, não há razão para o cultivo das virtudes. Ela desaparece. A vida é só aqui. A vida é seca. Somos como animais. Vivemos, aprendemos na escola, né? O ser humano nasce, o ser vivo, né? Nasce, cresce, se reproduz e morre. Acabou. É isso. Como animais. Só isso. Nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. Essa é a vida. Se crermos nisso, seremos pessoas sem razão nenhuma para vivermos em santidade. Hoje, quando eu vinha aqui para a igreja, no caminho eu vi um balão, e no balão havia um símbolo conhecido, uma suástica, uma grande suástica pendurada num balão, uma cruz, aquele símbolo do nazismo. Não sei porque aquilo estava lá, parece que Hitler está comemorando o aniversário de morte, não sei, acho que aniversário da morte do Hitler. Acho que é isso, acho que é, não sei que dia que ele morreu, também não estou muito curioso para saber. Mas as minhas filhas perguntaram o que era aquilo. O que é isso? Eu expliquei para elas sobre o nazismo, falei o que eu sabia sobre o nazismo e sobre Hitler. E fui contando para elas a história desse homem e o que ele cria. E não entrei em detalhes porque realmente os crimes do nazismo são crimes horríveis, são crimes que a simples menção deles nos dá vontade de chorar. Os irmãos verão aqui no dia 29, acho que é 29 que está no boletim, os irmãos verão a exibição de um filme aqui na igreja, que é O Pianista, não é isso? O Pianista, que conta a história do gueto de Varsóvia, e os irmãos conhecerão então um pedacinho da história dos crimes nazistas. Será no dia 29 à noite, aqui noite de cultura e lazer na igreja. E os irmãos verão um pedacinho das crueldades dos nazistas ainda. Quem não sabe disso, poderá ver um pedacinho. Isso tudo é muito divulgado, há filmes, inclusive feitos nos próprios locais, com as próprias vítimas do nazismo. Eu tenho filmes assim. São crueldades terríveis. E eu contei para elas isso, e disse para elas que na base disso tudo, desses crimes horríveis, estava a crença em Hitler de que o homem veio do macaco. Ele cria no processo de seleção natural, na evolução, e no processo, na evolução biológica, e no processo de seleção natural. E cria que a raça ariana era superior. E para que ela evoluísse mais e mais, era necessário que nesse processo de seleção natural, os mais fracos fossem exterminados. E ele cria que os mais fracos eram quem? Eram outras raças, os judeus. Isso sem falar das pessoas deficientes. Isso sem falar das pessoas idosas. Hitler queria matar todos, sem exceção. Por quê? Ele cria que a vida é só isto aqui. Somos animais. Somos animais buscando sobreviver.
E nessa luta de animais que buscam sobreviver, os que são fortes têm o direito, o dever inclusive moral, de exterminar os mais fracos. E ele matou 6 milhões de judeus, porque acreditava nisso, que o ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. Na base do assassinato de mais de 6 milhões de inocentes está a crença satânica de que o ser humano apenas nasce, cresce, se reproduz e morre. Recuperem o bom senso e parem de pecar. Porque a falta de bom senso, a crença errada, a crença mentirosa conduz a isso, ao pecado. Nós cremos na ressurreição. Nós somos crentes, não é verdade? Nós cremos, nós até falamos quando somos batizados. O pastor pergunta: você crê que Cristo morreu pelos seus pecados? Creio. Você crê que Ele morreu e ressuscitou? Creio. Você crê que Ele voltará um dia? Creio. Eu creio em tudo. Tudo que o Senhor falar aí, eu creio. Tudo. Mas uma coisa é uma confissão verbal dessas coisas. Uma coisa é o assentimento intelectual que eu derramo a partir da minha boca, a partir dos meus lábios. Todos nós aqui, se eu perguntar, quem crê na ressurreição? Todo mundo vai levantar a mão. Eu. Contrários? Não há. Mas algo diferente é ter essa crença no coração. Algo diferente é ser um crente, não de boca. É ser um crente de coração, de alma. É saber que Ele vive e que nós viveremos. E assim ser batizado, não como uma prática ritual, mas dizendo: eu creio que como me levantei desta água, um dia me levantarei da minha sepultura. É a crença de que trabalhar por Cristo faz sentido. Eu abro mão dos meus prazeres porque a vida não é isso. Eu abro mão do meu lazer porque a vida não é isso. A vida faz sentido quando eu trabalho por Ele, porque eu viverei para sempre por Ele. Crer na ressurreição me faz ter uma vida reta. Eu vou viver em obediência, porque um dia me levantarei dentre os mortos e vou encontrá-lo. E essa é a base para as minhas virtudes, a crença de que eu viverei para sempre com Ele. Quando o crente tem a ressurreição, essa doutrina no seu coração, ele encontra a base para todas as suas práticas cristãs. Mas se essa doutrina é só de boca, só fala, só recita, então ele não vê base para nada. Nem para os atos de adoração, nem para os esforços no trabalho, nem para a busca das virtudes. Ele não vê razão para nada. E não vendo razão para nada, ele não faz nada. Você cultiva as virtudes cristãs? Não? Você não cultiva porque no seu coração você não crê na ressurreição. É só por isso. Eu não tenho tempo. Mentira! Você não cultiva as virtudes cristãs porque você não crê. Essa é a verdade. Você não crê. Você não crê na ressurreição dos mortos, não crê que o Senhor está vivo, não crê em nada disso. Isso não faz parte do seu pensamento, isso não compõe seu coração, isso não compõe a sua mente, não compõe nada. Você está longe disso, nem pensa nisso. Você trabalha, se expõe ao trabalho por Ele, por Cristo? Não. Vou dizer por que não. Porque você não crê na ressurreição. Isso está longe da sua mente. Nem uma sombra dela está em você.
Nenhum reflexo dela está brilhando dentro do seu peito. Nada. Você não crê na ressurreição coisa alguma. Você crê no seu prazer, nos seus interesses, nos seus sonhos, nos seus ideais, nos seus instintos naturais. Nisso você crê. É isso que ocupa o seu coração o tempo todo. É isso que ocupa a sua mente o tempo todo. É só nisso que você pensa e é só isso que você busca, porque você não crê na ressurreição coisa alguma. Se cresce, trabalharia pelo reino, pelo rei que vive e com o qual você viverá. Mas você não crê nisso. E por isso busca os seus ideais, só e nada mais. Você se envolve no serviço cultual da igreja, na adoração, na ceia, no batismo, no louvor. Você se envolve nessas práticas litúrgicas? Não! Não é porque você acha chato ou não tem tempo. É porque você não crê na ressurreição. Tem outros ideais, outros interesses. Sua vida não é moldada ou motivada pela ressurreição. Você não tem razões para adorar. Você não tem fundamentos para adorar, para cultuar. Você não tem bases para nada disso. E é por isso que não faz. A sua confissão é só de boca. Só. Não desceu para o seu coração. Não mudou nada em você. A negação da ressurreição anula as razões de qualquer prática cristã. E se você não realiza qualquer prática cristã, é porque no seu coração você negou a ressurreição há muito tempo. Vamos orar. Senhor Deus, nós cremos na ressurreição dos mortos, porque Cristo foi o primeiro a ressuscitar, sendo Ele as primícias dos que dormem. Mas, ó Deus, há outros que dormem num sentido diferente. Há aqueles que dormem em seus pecados. Há aqueles que dormem em sua indiferença. Há aqueles que dormem na mentira. Há aqueles que dormem na loucura. E porque não têm bom senso, e porque se envolveram em más conversações e más companhias, e porque são amigos do mundo e dos maus e dos perversos, e têm neles o seu maior prazer, perderam o bom senso. Corromperam os bons costumes, se é que algum dia os tiveram. E por isso vivem no pecado. As más conversações corromperam sua mente. E por isso vivem no erro. Longe de qualquer reflexão acerca da sua obra, da morte do Senhor, da ressurreição dele, e da diferença que isso traz para a nossa vida cristã prática. Ó Deus, nós agradecemos por outro lado, porque esse texto mostra que quando nós cremos na ressurreição, todas as práticas cristãs fazem sentido. As práticas cultuais, as práticas de trabalho, as práticas da virtude, tudo faz sentido, tudo tem razão de ser quando cremos na ressurreição. E por isso queremos pedir que essa crença esteja viva em nós. Por isso queremos pedir que essa crença esteja brilhando dentro de nós, fixa ali em nós. Para que tenhamos razão para buscá-lo nos cultos, para trabalhar em prol do seu reino e para desenvolvermos a santidade no coração. Sabemos que sem isso não teremos razão para praticar essas coisas. Por isso, ajuda-nos e realça em nós essas verdades. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.